necessidade e essa variação, né, de estoque que tem de imóveis. Maravilha, muito bom. E aí vocês, eu queria falar um pouco, então, hoje o tema aqui, né, a gente vai falar, conhecemos bastante aqui da Chave agora, né, da história do Gustavo e da Dani, mas eu queria falar sobre aproximação, né? Eu queria entender com vocês, o objetivo hoje é a gente explorar um pouco esse case para tentar extrair aqui algumas lições, né, do que são os erros e acertos dessa aproximação, uma coisa que a Dani, que trabalha tanto tempo com inovação, é uma coisa muito discutida no mundo de inovação, né? Dos dois lados tem críticas, tem comentários, e muitas vezes é pela falta de entendimento de um modelo de aproximação. Então, eu queria explorar um pouco com vocês a história, assim, queria entender, se a Dani puder começar, assim, desde o começo até, Dani, como é que esse problema foi meio que sendo descoberto? Se era uma coisa já que vocês já buscavam efetivamente uma solução, ou se é uma coisa que vocês nem sabiam que era um problema? Então, lá na origem de como aconteceu isso, depois como é que vocês foram descobrindo a chave, e aí, de repente, o Gustavo também quiser trazer um ponto, começar a falar do lado da história dele, queria explorar um pouco esse lado. Perfeito, vamos lá. Na verdade, eu descobri a necessidade, a dor aqui interna, junto com o nosso time de manutenção, a gente chama eles de DETAFs, tá? Que é uma parte da engenharia que fica após as entregas das chaves, os empreendimentos que estão no estoque, que não foram vendidos, que não foram recebidos ainda, eles ficam com essa equipe de manutenção. Eles são responsáveis aqui por deixar a unidade sempre 100% inteira, bonitinha, limpinha, para que quando o vendedor vá lá e possa receber algum cliente, aquela unidade esteja preparada. E para isso, eles estão o tempo todo com equipes de limpeza, com equipes de manutenção, com equipes de venda, indo e saindo desses empreendimentos, dessas unidades. E é aquilo que o Gustavo falou, tem um monte de chave envolvida nesse processo. Tá? Essas chaves, elas ficavam, obviamente, na nossa central, e de tempos em tempos elas ficavam indo e voltando com o motoboy para lá e para cá, para liberar às vezes a gente acontece perca de chaves ao longo do caminho, troca-se muito o miolo das chaves, a gente gasta no translado, no transfer das chaves, enfim, tinha toda essa dor operacional ali. Quando eu entrei para começar a trabalhar com inovação e fazendo vários talks dentro da empresa, falando um pouquinho como inovação poderia melhorar a eficiência operacional das áreas, como inovação conseguiria conectar as dores de negócio com as startups do mercado, o nosso responsável na época ali pela área de detalhes veio falar comigo, Dani, a gente tem uma dor, sim, e eu queria ver com vocês se a gente consegue pensar numa solução. E aí ele me explicou um pouquinho processo a processo de como funcionava essa gestão de chaves, esse cuidado ali com as unidades que a gente tinha, com as empresas que eram envolvidas dentro dos motoboys, das equipes de limpeza e tudo mais dentro desse processo. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com essa dor, eu não conhecia, eu não sabia que ela existia, eu vi todas as chavezinhas penduradas lá e pensei, meu Deus, como não é possível, igual o Gustavo, não é possível que não existe uma solução que possa resolver isso de uma forma um pouco mais automatizada, mais barata, mais simples, que melhora a eficiência operacional da área. E aí eu falei para ele, deixa que a gente vai buscar, a gente vai pesquisar no mercado algumas possibilidades. E aí a gente, em conversas internas, a gente separou um hunt, nós fizemos um primeiro hunt totalmente ativo de soluções do mercado. Então, olhamos várias coisas, desde coisas que não eram startups. Por exemplo, a gente até pesquisou como que o quinto andar fazia para ter as chaves guardadas. Então, eles têm um case bem legal, que é uma caixinha azul, que eles colocam na porta, que é uma chave que abre a outra, enfim. E a gente começou a pesquisar como é que essa galera está fazendo, porque essa dor não é minha, Cirela, é de todo mundo que trabalha com essa gestão de chaves e de unidades. E a gente não encontrou nada no Brasil possível. A gente encontrou alguns aplicativos ali de rastreabilidade da equipe que trabalha na rua, para saber quem está entrando, quem está saindo, mas nada de gestão de chaves. E aí eu encontrei uma solução que eu achei até interessante, mas tinha uns sensores, era super tecnológica, elaborada, em Portugal. Então, era uma parede, tipo uma caixa, foi bem legal, era uma caixa onde a gente colocava, tinha uns pininhos para colocar as chaves das unidades ali daquele empreendimento, a pessoa liberava a abertura da chave de uma forma automática,
e ela tirava a chave desse pininho que tinha um IoT, alguma coisa assim, e aí eles sabiam que aquela chave não estava mais lá. A pessoa entrava lá, abria a porta, usava a chave e depois colocava de novo. Era um trambolho com um monte de tecnologia acoplada, era caro e estava em Portugal. Aí eu falei, gente, não é viável, não tem condições da gente seguir. Aí eu tive que, depois de pesquisar bastante, olhar várias coisas, voltar para a equipe de DTAS e falar, sinto muito, mas eu acho que eu não vou conseguir ajudar vocês agora. Então, a minha sugestão seria a gente estudar um pouquinho o processo que é feito, pensar em pequenas melhorias, e eu vou ficar de olho aberto para descobrir, porque talvez a solução ainda não foi inventada. E startup é muito disso, né? Ela não existe hoje, amanhã ela passou a existir. E eu continuei aqui estruturando a área de inovação, fazendo vários trabalhos e conexões com startups, mas sempre de antena ligada para esta solução. E aí, um belo dia, numa conversa com o Marcos Anselmo, aqui do MeetHub, ele me citou, não, que a Xavi, o que é a Xavi? Ah, a Xavi é uma startup que a gente conheceu lá de Curitiba, né? Quando ele me trouxe a ideia, eu levantei a mão e falei, gente, é isso que vai resolver os meus problemas aqui de DTAS. Só para vocês saberem, isso demorou 1 ano. Entre eu descobrir pela primeira vez a dor, a área me trazer a dor, eu tenho este desafio, e a gente conseguir ouvir falar da Xavi e o que a Xavi poderia nos fazer para nos ajudar. E aí, a partir disso, a gente entrou em contato com o Gustavo e começamos conversas ali para entender um pouco mais a tecnologia, entender um pouco mais o produto, fazer o matchmaking, que é colocar a área de negócio, né, o responsável pelo processo, para conversar com a Xavi, com o Gustavo, entender ali no detalhe o que faria sentido ou não. Depois, juntos, a gente fez um desenho de escopo. O que seria esse primeiro trabalho inicial, esse piloto, como aqui a gente chama muito aqui dentro, que seria essa prova de conceito, tá? É um pouco tradicional, vamos chamar assim, usar a palavra tradicional em inovação é complicado, mas é um pouco de praxe que a gente trabalhar com provas de conceito antes de implementar de fato uma solução, principalmente uma solução diferente. Então, a nossa proposta foi, Gustavo, vamos tentar uma prova de conceito, vamos negociar ali um valor, um tempo fechado, um contrato fechado, e a gente vai testar vocês na prática. A gente colocou o head da área como líder deste projeto, então foi uma triangulação entre Xavi, inovação e a área de DTAS, e juntos a gente aprovou essa prova de conceito. Então, inovação apadrinhou, buscou, bancou a prova de conceito e foi acompanhando o desenvolvimento. A partir daí, o Gustavo começou a tratar diretamente com a área de negócio, estudando todas as formas de implementação. Então, como que a gente ia fazer, quantas fechaduras a gente ia receber. Ele veio aqui na Cirela para instalar, para ensinar, para treinar todo mundo, e a gente colocou isso para rodar numa pequena operação. Se não me engano, foram 118 unidades, não foi, Gustavo? Acho que foi esse o número. E a gente colocou para rodar em 118 unidades, porque a gente queria entender ali o que poderia acontecer, como que a gente iria ter um novo processo incluindo a Xavi na nossa jornada. E aí, durante 3 meses, a gente foi testando, mês a mês, juntos, acompanhando ali os resultados, positivo e negativo, resolvendo ali alguns atritos que vão aparecendo no caminho, e chegamos na fase final de recebimento do relatório da área de negócios, indicando ali os números e os benefícios e tudo o que aconteceu de aprendizados durante este período. Então, em linhas gerais, acho que, resumindo bastante o relacionamento, foi assim que ele desenrolou. E até acho que é um bom aprendizado, porque existem várias formas de uma grande empresa procurar uma startup. E o que aconteceu com o Gustavo foi uma coincidência muito feliz, porque ele tinha o produto certo e ele estava no momento certo, quando a gente estava precisando muito da solução. Então, quando esse casamento acontece desta forma, ele é um pouco mais simples e mais rápido de desenrolar, porque tá todo mundo querendo, né? Eu preciso da solução, ele tem a solução, a gente entra em negociação e faz. Que é diferente quando a gente não está buscando uma solução e a startup vem. Então, é um outro relacionamento. Mas, enfim, com a Xavi foi isso que aconteceu. E que legal isso. Depois eu quero comentar, quando a gente vai explorando aqui os aprendizados dessa conexão, né, inicial. Os americanos têm um termo para isso, né, serendipity, né? Eu nunca achei uma palavra, não tem uma palavra, porque não é acaso, né? Acaso é uma outra coisa, é aquele acaso, mas que não é sem querer, que ele pode ser favorecido, né? O serendipity é muito usado lá no Vale, né? Muito legal isso. Agora, eu queria ir aí, Gustavo, do outro lado, eu estava até lembrando com o Pedro, né,
que a conexão, que a entrada, que a conexão da Xavi com o Meet Hub foi via challenge, né? E queria ouvir um pouco do Gustavo, como é que foi esse lado, até se puder falar, né, Gustavo? Você, quando começou a se aproximar do Meet Hub, você já sabia quem era a Cyrela, você não sabia se tinha no target? Aliás, até se puder falar antes, se você já tinha tentado aproximação com outras empresas de incorporadoras do perfil da Cyrela, como é que você começou a fazer isso? Conta um pouco para a gente. Legal, Marcos. Eu acho que é bem interessante esse ponto, né? Porque eu vou até fazer um comentário que o Michael Jordan ele dizia: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Que eu acho que é bem isso, né? A gente foi se preparando. O que aconteceu é que esse produto, desde que a gente começou a desenvolver, quando a gente formou o nosso time lá, há 2 anos, faz 2 anos que a gente começou a trabalhar na chave, no desenvolvimento do produto e da empresa. E eu diria que até o final do ano passado, a gente não tinha o produto ainda. A gente teve protótipos, foi fazendo um monte de testes, um monte de validações. A gente colocou em algumas imobiliárias, assim, principalmente por eu ter alguns contatos aqui, um dos meus sócios ser do mercado, outro sócio que também já tinha muito conhecimento dentro do mercado imobiliário, mas aqui em Curitiba. Daí a gente foi fazendo os testes e tal. Até que chegou no final do ano passado, quando o produto ficou pronto. Tanto é que se a Daniela procurasse a gente, sei lá, no meio do ano passado, talvez eu tentaria entregar um produto e que não fosse tão bom o resultado como aconteceu, como foi, né? Em função da gente não estar também com o produto, aquela história, né? De ser o momento certo. Mas eu diria assim, que uma coisa que a gente acertou, e aí é a história da cartilha, né? Do playbook, foque no problema, problema, problema. A gente focou em problema, né? Olha, tem um problemaço aqui nisso, a gente tem que resolver esse problema. Não, a gente nunca pensou no produto, a gente pensou em resolver o problema. Tanto é que a gente está desenvolvendo várias outras soluções, a gente tem outros produtos que a gente acabou já desenvolvendo também, que são complementares, né? Por exemplo, abrir a porta de entrada do prédio, abrir o portão de garagem do prédio, que são complementares, mas por quê? Porque tinha um problema, né? E então eu diria que talvez um foco aí que a gente acertou foi ter desenvolvido uma solução que atendia um grande problema do mercado. Quanto a essa aproximação com a Cyrela, como eu sempre tive isso vem de mim, de ser inquieto, né? E de querer participar de tudo quanto é coisa que tem, eu estou participando. Então, eu vou lá, me inscrevo, direto a gente sabe, né? Tem lá mapeamento de startup, tem formulário para preencher alguma coisa, a gente está sempre participando. E o Meet Hub foi assim, a gente ouviu falar do Meet Hub, um dia eu entrei no site do Meet Hub, preenchi um formulário, fiz até uma aplicação lá para poder ser listado, né, estar dentro do Meet Hub. Não sabia que a Cyrela era eu diria, o principal patrocinador, pai, não tinha essa noção, e naquele momento nem pensava em Cyrela. A gente pensava em participar do ecossistema, assim como aqui em Curitiba, assim como em outros hubs aí, né? A gente sempre está participando, e aqui em Curitiba, Sebrae, a gente está aqui dentro da PUC, no Hot Milk, FIEP, tudo que tem a gente está participando. E aí aconteceu isso, em um momento lá, entraram em contato comigo, eu já tinha assistido algumas lives, alguns eventos da Meet Hub, e um dia entraram em contato comigo: Gustavo, você quer fazer uma apresentação da chave? Falei, poxa, lógico, né? E aí, nesse dia, eu lembro que eles tinham falado que seriam 3 empresas que participariam. Não, nem me recordo agora quais eram as outras 2, né? Mas entraram em contato comigo e falaram, poxa, a gente tem... E eu lembro muito bem, né? Que eu tinha uma outra reunião bem importante, eu falei, foi com o Pedro e com o Leonardo. E aí eles daí me ligaram assim, meio que em cima da hora, ó, as outras 2 cancelaram, mas a Cyrela confirmou. Falei, poxa, show de bola, vamos lá, né? Vamos participar. E aí foi super bacana, conheci a Daniela, conheci o Ricardo,
também é da equipe aí da Cyrela, né? E eu lembro que era para apresentar em 10 minutos e a conversa estendeu por meia hora, né? Falei, poxa, se estendeu a conversa é porque eu acho que vai dar certo, né? E a gente, assim, né? Até voltando um pouquinho, naquele momento lá que a gente começou a conversar, a gente tinha adotado uma estratégia aqui que a gente pensou, poxa, a gente é startup, não tem muito dinheiro, não adianta a gente ir atrás de clientes pequenos, porque vai demorar muito para a gente conseguir ficar conhecido no mercado. Então, a gente definiu, né, entre os sócios da Chave, a gente definiu, poxa, vamos focar nos grandões, porque se a gente tiver a chancela de empresas grandes, depois quando a gente chegar no pequeno, o pequeno sempre copia o grande, né? Então, a gente pensou, pô, quando abriu a conversa com a Cyrela, a gente internamente falou, olha, vamos focar todos os esforços em fechar esse negócio com a Cyrela, o que precisar a gente faz, porque a gente precisa dessa chancela desse cliente no nosso portfólio, né? Assim como no mercado imobiliário, a gente focou aqui em Curitiba na maior imobiliária do Paraná, e a gente também já atende eles, e foi o nosso primeiro grande cliente, que é a Gonzaga, o primeiro cliente, e já o maior do Paraná, que é a Gonzaga, falou, poxa, incorporadora, a gente tem que fechar com a Cyrela, é a maior do Brasil, é exemplo, e aí, não, não menosprezando as outras empresas, né, mas é diferente, né, porque a gente já falou com muita empresa menor, mas as empresas menores, elas não têm a visão que a Daniele tem, que o Ricardo tem, que o Gustavo Bueno, que a gente sempre fala lá, tem, que o pessoal, assim, e é inevitável isso, né? As empresas maiores têm as pessoas mais competentes, né? Tem as pessoas mais preparadas, tem as pessoas com mais visão. Então, eu diria que o nosso relacionamento com a Cyrela sempre foi muito tranquilo e eu diria muito produtivo, né? Porque às vezes a gente chega numa empresa e eles não conseguem vislumbrar essa inovação, né, que a gente está levando, porque realmente é uma disrupção a gente fazer, cara, mas eu vou chegar lá, vou abrir a porta com o celular, e aí vem aquelas perguntas assim, mas e se acabar a bateria do celular? Poxa, se acabar a bateria do celular, você não chama nenhum Uber mais, né? Você não vive mais sem o celular. Então, eu acho que assim, que também falar com os grandes, muitas vezes, é mais fácil, né? Porque eles estão preparados para te entender melhor, né? Então, acho que foi bem legal. E daí, assim, foi todo um processo. A gente, lógico, sempre tentou. No começo, houveram falhas, houveram problemas. A gente, no momento agora recente, a gente foi de novo lá, porque a gente está em Curitiba. Curitiba, São Paulo é pertinho. Mas, poxa, tem que ir lá em São Paulo. Quando a gente fechou o negócio, eles, então vocês vão mandar a fechadura para eles? Eu falei, não, nós vamos aí e vamos instalar, vamos ensinar. Eu falei, não, eu quero ir aí conhecer vocês, vamos aí, porque eu não quero, aquela história, né? Você quer que a experiência do cliente seja a melhor possível, né? Então, a gente, poxa, foi até lá São Paulo, resolveu, instalou, deixou funcionando. Em algum momento deu problema, a gente foi lá em São Paulo de novo, resolveu, substituiu todas as fechaduras, a gente teve que fazer uma atualização de firmware, porque a gente encontrou uma falha que quando fazia a substituição das baterias, começava a apresentar uma falha, e aí como a nossa bateria dura entre 2 e 3 meses, ali nesse período, ainda dentro do POC, né, começou a dar erro, a gente falou, poxa, não, vamos lá resolver isso, vamos lá, trocamos todas as baterias, todas as fechaduras, e aí resolveu o problema, falou, poxa, tem que ser a melhor experiência possível, né, então outro ponto é esse, né, tem que estar preparado para resolver os problemas, né. Eu acho que tem alguns pontos aí que vocês estão comentando, eu estou até fazendo algumas conexões interessantes. A primeira é que eu discordo, eu trabalho já há um bom tempo com grande empresa e algum tempo com inovação, menos do que a Dani. Eu era da área de operações, né? Mas uma coisa que é assim, eu discordo um pouco de você, sabe, Gustavo, que eu acho que sim, grandes empresas têm condições de contratar excelentes profissionais, só que eu acho que tem um ponto aí nessa conversa, assim, até para começar a extrair aprendizado. Grandes empresas costumam, e por necessidade de governança, tamanho, processo, ser muito segmentadas, né? E às vezes não é nem a questão da empresa não enxergar, é que elas são tão segmentadas. Quando você tem de startup, ela olha para um problema de forma sistêmica. Mas quando você entra na empresa, às vezes esse problema está distribuído. Você vai fazer uma venda, por exemplo, uma grande empresa, você vai passar pela área que tem um problema, depois você vai passar pelo financeiro, por compras, jurídico, e cada um está olhando para um ponto. E normal, isso é parte do processo. Então, acho que, assim, primeira coisa, um ponto fundamental, é ter uma área de inovação estruturada.
Por quê? Porque é a área que aprende a desenroscar a organização. Porque a organização, para trabalhar com startups, trabalhar com empresas de menor porte, nem startups necessariamente, ela precisa ter alguém que sabe capturar e amarrar esses pontos. A Dani está rindo, já foi a quinta-feira dela inteira, assim, pelo que eu imagino. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, Dani? Exatamente. Agora, um outro ponto que vocês dois comentaram, eu acho que é assim, ó, a questão do foco no problema, dos dois lados. Isso é curioso de reparar, né? Você, Gustavo, você estava muito focado, veja só, um cara que olha para Xavi, agora, eu estou até em dúvida, é Xavi ou Xavi? Não sei se a gente fala chave. Ah, tá bom. É que aqui no Paraná a gente troca o E pelo I naturalmente, né? Ah, tá bom. Então é uma coisa natural. Mas então, você pode olhar fechadura eletrônica, aí pensa, pô, tem várias, tem Intelbras, tem chinesa, tem de tudo quanto é coisa. Não, você focou num problema muito específico, que é diferente, por exemplo, quem quer colocar uma fechadura eletrônica em casa para a própria segurança, quem quer o Airbnb, são problemas diferentes. Você focou no problema. E do outro lado, a Dani fazendo todo um mapeamento da empresa de que são os desafios. Né? Então, dos dois lados, um entendimento claro do que era o problema. Porque aí entra o segundo ponto, que vocês dois falaram em coincidência. Né? O Gustavo falando, eu me inscrevi em tudo quanto era programa. A Dani, não achamos, tá aqui, vamos ficar de olho. E aí, o que aconteceu? Essa coisa de estar conectado. E aí, uma coisa que me chama a atenção, eu queria ouvir de vocês se a minha conclusão faz algum sentido. Que me parece que esses dois assuntos conversam. Por quê? Acompanhando muito o ecossistema de startup, eu vejo que tem muita gente que se conecta no ecossistema de uma forma muito difusa, faz de tudo, mas meio que sem saber o que é, sem saber quem é o cliente, vai lá, faz pitch, é o pitcheiro, né? Pitch num monte de lugar. E gasta energia, não está focando no negócio, né? Ou, por outro lado, tem gente que está fechada, que não se conecta e perde oportunidade. Me parece que as duas coisas conversam, porque se você tem clareza do problema, você vai se conectar muito rapidamente. Cara, aqui eu vou continuar porque funciona. Aqui eu não vou continuar, não faz sentido, estou gastando energia errado, né? Ou seja, você pode abrir o funil, fazer várias conexões, mas ser muito rápido no que te interessa e no que não te interessa. Né? Então, me parece que essa questão dos dois lados, do foco do problema, do serendipity, ajudou essa conexão a acontecer. Faz sentido isso? Faz todo sentido, Marcos, porque a gente precisa... quando eu olho para o mercado, se eu estou sem uma dor, se eu estou sem um problema, um desafio, eu olho de forma muito macro. É difícil você achar, gente, pescar no mar aberto. E é um mar aberto de peixe, tubarão, baleia, tudo, né? Então, é muito difícil você conseguir pescar alguma coisa relevante, porque você está olhando uma grande quantidade de coisas. Quando eu vou pescar já sabendo o que eu preciso olhar, eu vou muito mais direcionada e economizo bastante tempo. E eu consigo fazer uma análise até mais próxima, porque eu já sei o que eu estou buscando, né? Então, eu olho 1, 2, 3, isso não faz sentido, isso faz. Então, é um pouco disso. Estar conectado no ecossistema é fundamental, porque quando eu estou com um desafio dentro da Cyrela e preciso achar uma solução, gente, eu vou falar para vocês, é um esforço hercúleo achar. Porque nem sempre, não tem uma lista amarela, uma página amarela, um cardápio, não existe um lugar onde eu vá e clique lá o que eu estou buscando e me cospe várias opções. Então, assim, eu tenho que olhar mapeamento da terracota, eu tenho que olhar se eu estou procurando Construtec e PropTech, se eu estou procurando uma EdTech, por exemplo, eu tenho que olhar lugares que fazem mapeamento de EdTech, ou se eu estou procurando uma FinTech, eu tenho que entrar em mapeamentos de FinTech. E às vezes as startups não estão no mesmo mapeamento, porque por algum motivo não se conectou com o Hub X, e aí o Hub Y tem, o X não tem. Então, você tem que olhar N mapeamentos, aí você tem que entrar para falar com todo mundo dos hubs. Como a gente tem contato com o Meet Hub, eu já levanto a mão e falo, vocês me ajudam com este tema, vocês conhecem alguém, então Meet Hub começa a acessar a rede deles. Aí eu tenho outros parceiros com quem eu falo, outros hubs, então eu começo a acessar todo mundo aqui do outro lado e eu entro no Google e faço busca ativa, jogo lá, gestão de chaves, eu vou jogando lá e vou esperando para ver o que vem. É muito demorado, é muito difícil. E às vezes eu posso dar só a sorte, não, o azar de o Paulo tá ali com uma solução da chave e eu não ver.
e eu estou procurando. Então, isso pode acontecer. Então, conectar com o ecossistema, está sempre conectado com os hubs corretos, vamos chamar assim, e não porque um hub é melhor que o outro, mas, por exemplo, sou uma PropTech, uma Construtech, eu preciso estar conectado com os hubs que têm, né, relacionamento com este mercado, faz todo sentido. Sou uma fintech e eu mexo com o mercado imobiliário, então eu tenho que estar conectada com o hub do mercado imobiliário, mas também com o hub de fintechs, porque eu preciso estar nas duas pontas. Enfim, estar conectado é bem importante, porque senão a gente não acha. E é o que você falou, né? Vira, hoje, network é uma competência, e o desafio, o interessante é assim, né? Isso que você está falando, a gente no Meet Hub, a gente trata como curadoria, a gente chama de curadoria, né? Porque o problema do mundo hoje não é acesso à informação, é informação demais. Né? Você tem muita disponibilidade e se perde. Então, o grande desafio é você achar o que precisa. E essa é a competência de... O pessoal pensa relacionamento. Relacionamento é eu me conectar. Não, relacionamento é se conectar com a coisa certa, né? Seja no lugar, seja desde o grosso, né? Do topo de funil, o que são os hubs, como você falou, né? Até a base do funil. Com quem eu gasto mais tempo conversando, quem eu descarto, porque, puta, tá fora do meu público, né? E a gente estava falando um pouco antes, né, Gustavo? Você falou que você se conecta bastante, inclusive você está aí num outro hub, né, num outro ecossistema. Como é que você faz isso? Como é que você gerencia o teu tempo, inclusive para conseguir trocar a chave, né, e não ficar só participando de hub? Como é que você faz essas conexões? Então, essa é um ponto bem interessante, Marcos, porque eu também foquei, né? No começo, era tudo quanto é coisa, a gente estava se inscrevendo. Tinha lá, sei lá, desafio de um banco, desafio de um grande corporate de outro segmento. Hoje a gente focou. Construtec e PropTech. Então, hoje, eu recebo, porque a gente, daqui a pouco, acho que começa a fazer parte do mailing, né, do ecossistema brasileiro de startups, toda hora está chegando convites para assistir eventos e para se inscrever e tal, e eu já foquei. É Construtec? É PropTech? Tô dentro. Não é? Tô fora, porque é realmente isso, né? Não dá tempo da gente fazer tudo. Essa questão hoje da informação é crucial, né? É muita coisa. É muita live acontecendo, é muito evento acontecendo. Então, por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem um grupo bem bacana que o Sebrae capitaneia, que é de Construtec e PropTechs. Então, esse é o meu foco primordial, porque eu sei que ali são as melhores conexões para a chave. Então, hoje a gente está dentro do Hot Milk, que é o ecossistema de inovação de startups da PUC, daqui do Paraná, e que aqui tanto é que são 2 prédios aqui que chamam Tecnopark, que é tecnologia, né? Então aqui a gente tem, sei lá, 50, 70 startups de tecnologia. Então a gente está aqui ligado, porque daí faz sentido para a gente, como nós somos uma empresa de tecnologia, hardware, software, então faz sentido estar aqui. Agora, do resto, a gente foca no segmento, né? Senão não dá para acompanhar tudo, não. Legal. E tem que trabalhar ainda, né? Tem que trabalhar, não é só fazer conexão, né? Senão a gente só fica fazendo conexão e não faz negócio, né? Exatamente. Aliás, falando em negócio, queria já aproveitar e perguntando para vocês dois um ponto, até aproveitando uma pergunta que apareceu aqui no chat, queria perguntar. Um grande ponto que é bastante discutido nessa questão de conexão com startups e empresas, né? Você tem alguns dilemas, né? Sempre tem a questão da prova de conceito, de uma POC, que é natural, né? Porque uma grande empresa ela precisa conter o risco. A startup está validando seu produto, então existe um risco de adoção. A empresa precisa conter o risco, né? E aí tem uma discussão primeiro a financeira, tem algumas formas, né? Tem situações que a startup aposta, faz uma POC sem custo, tem outras que se faz um acerto financeiro, enfim, tem vários formatos para isso, né? E então esse é um elemento. E do outro lado, até a pergunta da Bruna aqui no chat, né, Dani, questão que você passa aí, eu tenho certeza, todo dia que vai se fazer uma POC, qual que é o retorno, né? E aí, putz, como mensurar retorno de algo que você não tem certeza, né? Que a minha vida de venture capital é segunda-feira para mim. Mas como fazer isso dentro de uma empresa. Então, eu queria entender como é que vocês meio que acertaram essa questão da POC, né? A relação está indo super bem, né? Virou case, mas eu queria entender quando a relação não estava bem ainda, quando tudo era dúvida, como é que vocês se entenderam. Bom, aí provavelmente o Gustavo não sabe, mas a gente tem um costume, sim, de tentar, não tentar porque nem sempre a gente consegue, de tentar fazer o business cases para as POCs.
tá? Parece um termo super antiquado, mas a gente tenta, sim, colocar qual é o custo do processo atual, quanto eu gasto para fazer o que eu faço hoje, no tradicional. Então, a gente levantou todos os custos de horas, de mão de obra, do transfer lá do motoboy, daí de volta durante um mês. A gente levantou quantos miolos de chave a gente tem que trocar no mês, porque perde a chave, porque acontece isso, né? Quais são os atritos que acontecem no meio do caminho e quanto isso nos custa por unidade, por mês que a gente tem na nossa carteira. Então, eu tinha um valor aqui, que eu sabia quanto custava o processo atual. E aí, quando a gente sentou para negociar com o Gustavo, eu já sabia que eu precisava ter ou o mesmo custo ou um pouquinho abaixo. Porque senão eu ia ter, não digo uma dificuldade para provar, mas eu ia ter que arriscar um pouco mais. Tá? Não estamos falando de volumes altos, a gente está falando, obviamente, de fazer uma POC com custo bem reduzido, para reduzir tanto o risco do Gustavo quanto o risco da Cirela, num prazo reduzido, mas eu precisaria, não posso fazer nenhuma loucura, eu acho que mesmo em nome de inovação, a gente tem que ser bem consciente e ser pé no chão. E aí a gente negociou com o Gustavo, e ele conseguiu um valor um pouquinho abaixo do que a gente tinha no processo atual. Tá? E isso nos garantiu um excelente resultado, porque além da gente conseguir uma economia financeira, a gente conseguiu uma eficiência operacional muito grande, e a gente teve aqui, quem calculou o ROI para mim foi até o Caio, que está no Cotalk, então eu vou falar o número que ele calculou, mas a gente conseguiu um ROI de 99% com o projeto desse. Então, sim, a gente teve um cálculo, a gente teve um ROI, a gente metrificou depois todos os custos durante a prova de conceito, tudo que a gente deixou de gastar, todos os erros que deixaram de acontecer. Então, a gente tem um relatório agora bem interessante, com números, para poder, assim, levar para a diretoria, para a liderança e falar, a gente achou uma solução legal e a gente achou uma solução legal que economiza e melhora a eficiência do que a gente tem hoje. Cara, é animal isso, né, Dani? Porque aí, de novo, né? Então, agora o Gustavo está descobrindo ao vivo algumas coisas de bastidores que ele não conhecia, né? E aí mostra também o fato, isso eu sempre falo, né? Qualquer startups early stage, se vai lidar com grande corporação, tenta ir em algum lugar que já tem uma estrutura de inovação. Porque o pessoal sabe falar a linguagem da empresa, né? Foi como você falou, você soube chegar num board lá, e o board vai até lá em cima, na Cirela, né? E você soube conseguir provar ROI, né? E agora eu pergunto do outro lado, Gustavo, como é que foi essa questão de determinar o MVP? Você ficou preocupado, empresa de grande porte, você já conhecia quem, você tinha tentado, como é que foi essa aproximação? Como é que você tomou a decisão de chegar no... Como é que você desenhou a proposta para eles? O que você fez para conseguir chegar lá? Legal. Deixa eu até fazer um comentário aqui que eu acho que tem algumas coisas que são bacanas, né? Que depois a gente ouve, né? Do próprio pessoal da Cirela. Então, tem corretores que amam a gente, porque são custos que não são da Cirela, então eu diria, a gente não levou economia para a Cirela, mas imagina o seguinte, eles têm um dos POCs aconteceu no edifício lá em Itaquera. Quem conhece São Paulo sabe, o escritório da Cirela é lá perto da Faria Lima. Esse corretor, ele já mora lá perto. Imagine que, para ele vir no escritório, pegar uma chave e voltar lá para levar um cliente para visitar o imóvel, ele perde 2 horas do dia dele. Nossa. 2 horas. E o pior, quanto que ele economizou de gasolina? Quanto que ele economizou? Quanto que ele não emitiu de gás carbônico aí para contribuir com a poluição? E mais, você sabe que na cabeça dele, para ele, o melhor, poxa, eu chegava lá, era um transtorno, porque é super difícil estacionar o carro. Então, quando eu não conseguia estacionar o carro, eu tinha que pagar estacionamento ainda, para parar o carro, subir, pegar a chave e na volta de novo. Então, só esse cara ama a gente, eu imagino, né? Porque ele falou, eu não fiz o business case dele, tá? Então, tem algumas economias que a gente traz no processo, que isso não é um custo da Cirela, porque o corretor, ele ganha uma comissão, então para ele quer vender o imóvel e para ele é um custo dele, né? Mas esse cara está economizando um monte, né?
Então, a gente tem algumas coisas assim que eu acho que são bacanas que a gente traz para o processo. Quanto a custo, Marcos, a gente tem uma tabela de preço, e aí o que aconteceu foi o seguinte: poxa, a gente quer a Cyrela. Então, para fazer esse POC, vamos trabalhar na nossa tabela de preço, na base da tabela, no preço mais barato que existe. Foi essa a negociação que a gente fez, né? Para poder validar, para a gente, poxa, a gente naquele momento queria, como qualquer startup, a gente sempre está com a corda no pescoço financeiramente, mas a gente, poxa, vamos fazer o que for preciso. Tanto é que se a gente colocar, né, na ponta do lápis, né, só essas idas para São Paulo, essas coisas que a gente fez, a gente sabe, não fecha a conta, né? Mas mas não era, o objetivo era esse, o objetivo era atender a Cyrela, fazer com que eles tivessem a melhor experiência, e agora, no próximo momento, sim, estou até falando, né, a gente nem tem contrato ainda, né, Daniela? A gente agora que vai conversar e tal, mas a expectativa é essa, que a nossa expectativa, o nosso sonho é que, poxa, todo imóvel da Cyrela no Brasil tem uma fechadura inteligente da chave instalada e que facilite o processo no Brasil inteiro, né? Então, esse é o nosso objetivo. Ô, Gustavo, deixa eu já fazer um follow em cima dessa pergunta, então, né? Porque a Cyrela hoje, como tamanho, não como receita, aí é uma questão interna de vocês, mas como tamanho é até maior que eles, né? Como empresa. O que você aprendeu nesse processo que você está aplicando no negócio? Eu queria entender assim, putz, e depois da Cyrela eu entendi que lidar com uma empresa desse porte, eu pensei, o que você pensou de diferente de produto, de oferta, de precificação, de abordagem? O que você mudou na chave em função desse case? Acho que o principal aprendizado, assim, vou nem dizer o aprendizado, aquela história de quanto mais treina, mais sorte a gente tem. A gente sempre tentou ser o mais rápido possível. Aqui dentro a gente tem um lema dentro da chave, que é a rapidez. Eu acho que o mais importante de uma startup é ser rápido. A gente não está com o produto 100%. Eu acho que nunca vai estar, né? A gente sempre vai querer evoluir, melhorar o produto, mas a gente, na primeira conversa, quando a gente teve lá, instalou as fechaduras e passou um treinamento, a gente participou lá de uma reunião, na época estava lá presencialmente 2 pessoas, mas tinham mais umas 30 pessoas participando dessa reunião de onboarding, né? E aí, tudo aquilo que o pessoal colocou como objeções, ou como, mas eu não entendi muito bem como é que funciona isso, ou, mas se tivesse tal coisa, seria legal, a gente correu para resolver, para desenvolver, e até hoje, né? Eu acho que, tanto é que, por isso que eu digo, o produto não está pronto, a gente, todo mês vai querer ter novas funcionalidades nesse sistema que a gente oferece para a Cyrela, para que cada vez a gente resolva melhor ainda o problema, né? Que a gente leve informações para a Cyrela que facilitem, porque um outro ponto aí também, Marcos e Daniele, que a gente espera, e não sei se esse número você vai ter, Daniele, mas quão mais rápido vocês estão vendendo o imóvel em função de ter mais visitas, porque a gente hoje consegue facilitar essa visita imobiliária. A pessoa hoje, se ela estiver lá na frente do imóvel e quiser fazer uma visita no imóvel, ela pode. Se a Cyrela quiser desenvolver esse processo, né, que a pessoa não precisa fazer um agendamento para dali 2 dias, ou nem amanhã, eu posso agora ir fazer uma visita. Então, a gente consegue, porque antes, eu imagino que tinha esse problema, né, das chaves. Poxa, levou lá para uma visita, eu não consigo ter uma visita daqui a 1 hora, porque a chave estava, a chave estava se deslocando, né? E agora eu consigo, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir aumentar o número de visitas e, com isso, diminuir o tempo médio de venda do imóvel. E acho que isso pode ser um número bem importante de ROI, né? Porque um imóvel parado é estoque parado, né? Então, acho que isso pode ser interessante. No nosso caso, já está que pode ser um número, eu não sei o quanto a gente conseguiria medir isso, mas o nosso foco, como era bastante eficiência operacional e era das equipes internas, então a gente não chegou a olhar muito para vendas, tá, Gustavo? Mas só na eficiência operacional a gente já conseguiu comprovar. Legal. Ô, Gustavo, só rapidinho, que aí eu queria fazer uma outra pergunta para a Dani, mas rapidinho, o que é o teu modelo de precificação? Você cobra o produto, você cobra mensalidade? Como é que é o teu modelo de cobrança? Mensalidade. Então, o hardware é um comodato e a gente cobra mensalidade pelo uso do hardware do sistema.
Boa. E aí esse valor só que eu já estou vendo que alguém perguntou ali, esse valor ele varia conforme a quantidade de unidades locadas. Legal. E também a gente tem um serviço que pode ser da logística do equipamento. Então, ou a gente entrega o equipamento e treina o nosso cliente para que alguém lá internamente faça essa logística de pôr e tirar o equipamento, ou a gente oferece serviço, a chave, alguém da chave vai lá, eu preciso instalar, eu estou agora com um empreendimento novo. A gente vai lá e instala os equipamentos. Vendeu aquela unidade específica, a gente vai lá e tira o equipamento. Muito bom. Dani, eu queria falar agora um pouco sobre Cyrela, abrir um pouco o foco, né? A gente falou mais sobre o case aqui, mas eu queria agora abrir um pouco o leque, te ouvir falar um pouco assim. Primeiro, vocês são do que a gente conhece, a empresa do que a gente conhece, e eu conheço muito bem, então posso falar que é. Né? Então, é a empresa da indústria da construção hoje, incorporadora, que tem um leque mais aberto em termos de portfólio de inovação. Né? Vocês fazem todos os espectros de inovação aberta. Né? Então, eu queria que você me falasse assim, um pouco do que você faz hoje, como que você se conecta com o startup, quais são as diferentes formas que você se conecta, e assim, as principais teses, aproveitando que tem até o grupo aqui, o que são os principais espaços, eu sei que tem muita coisa que a gente já falou, mas o que são os principais espaços de inovação que vocês estão olhando? Tá bom. Bom, como é que a gente se conecta com startups? A gente se conecta de diversas formas. Eu acho que o primeiro é nesse matchmaking ali para resolver problema operacional e melhorar a experiência do cliente. Então, eu olho muito para as áreas de negócio interna, busco muita dor, e eu brinco que a gente faz aqui nada mais do que um Tinder da inovação. A gente fica conectando startup e dor o tempo todo até dar match. Alguns dão, outros não dão muito certo, mas estou aqui o tempo todo, dor startup. Na hora que encaixa, a gente faz uma prova de conceito, tenta colocar o teste para rodar e apresentar para a operação e depois poder fazer um rollout aí, ter a startup não só como um parceiro de prova de conceito, mas um possível fornecedor do grupo. Tá? Então, isso é um dos relacionamentos que a gente faz. A gente se envolve bastante também na busca de startups para investimento. Então, a Cyrela não divulga muito, mas a gente investe em startup, a gente tem um portfólio pequeno de investimentos, mas já está consistente, onde dentro das teses do que a gente está olhando, do próprio portfólio que a gente já tem, a gente busca startups de forma ativa. Tá? E esse é um trabalho ativo, o outro, ele é um pouco ativo e passivo. Quando eu tenho uma dor, eu busco uma startup direcionada, ou também eu fico com a antena ligada e vejo o que está chegando para ver se faz algum sentido com alguma dor que eu vi. E a gente também faz muito... aqui a Cyrela, ela gosta de empreender, né? A família é empreendedora, o grupo é empreendedor. A gente costuma fazer até JVs e criar novos negócios com startups. Tá? Então, a gente já teve, sim, um caso onde a gente vem junto, propõe ali uma conexão, propõe uma parceria, e a gente tenta desenvolver um negócio em parceria. Tá? Que é diferente do investimento pequeno de equity, onde a gente fica ali muito mais como apenas um investidor. Do outro lado, a gente ajuda a construir, põe a mão na massa, se esforça e vai junto. Tá? Então, a gente consegue se conectar com startups de diversas formas. A gente participa do ecossistema, a gente... Estamos entrando agora com o programa de mentoria junto com o Meet Hub, então também a gente vai se relacionar com as startups através das mentorias via Meet Hub. A gente coloca os challenges no Meet Hub também para conhecer as startups e ver ali quais são os caminhos que ela pode nos ajudar dentro. E até ações de cultura, tá? A gente já está fazendo ações de cultura onde a gente convidou startups para falar para a empresa inteira de um tema específico, para trazer ali conhecimento e oxigenar um pouco a cabeça dos nossos colaboradores. Então, eu acho que, Marcos, a gente usa startup quase em vários momentos, tá? Vários tipos de relacionamento. Uma coisa curiosa, tá? Às vezes não é só porque a gente começou a falar com uma startup por um motivo de, sei lá, vamos fazer uma prova de conceito, que a gente não pode depois ampliar esse relacionamento e pensar num possível investimento, trazer aqui para um talk e fazer isso de uma forma meio cruzada, tá? A gente tem feito algumas coisas desse tipo. Um relacionamento começar por uma porta e acabar, enfim, se estendendo e passando por outras.
Aliás, isso é super saudável, né, Dani? Porque eu acho que é o tipo de investimento, uma coisa que vocês fazem, né, que a gente conversa muito, de estar com espectros, eu acho que você nem, né, não trouxe tanto, mas também o espectro de longo prazo, inclusive de olhar para potenciais novos negócios. Aliás, é da cultura, uma coisa, né, compartilhando, eu que estou mais próximo de vocês, né, e até queria que você me confirmasse, mas a minha impressão é que isso acontece muito pela cultura empreendedora e a gente vai lá na história do seu Eli, né? A impressão que eu tenho é que a Cirela é uma empresa que gosta de fazer negócio, né? Cash é um exemplo Adoro. disso. Então, eu acho que facilita a conversa com o empreendedor, porque mesmo sendo startup, é empreendedor. Faz sentido isso, né? Faz. A gente usa muito, até esqueci de contar agora que você falou, para tendências internas. Então, conversar com startup, entender para onde está indo, entender o mercado, olhar as startups de fora. Às vezes a gente conversa bastante com startups de fora que nos procura, a gente bate papo, porque isso também faz com que a gente entenda para onde estão indo os caminhos, as soluções, onde os mercados estão caminhando, quais são os novos modelos de negócio que estão surgindo. Então, também é uma fonte ali vamos chamar assim, de conhecimento, de aprendizado do mercado. Muito bom, muito legal, muito legal. Para a gente ir partindo, então, para o encerramento, Gustavo, de toda essa história que a gente revisou aqui, você até conheceu coisas que você não conhecia, né? Apareceram surpresas até para ti. O que você tinha como os principais aprendizados? O que você pode deixar de recomendação para o pessoal aqui, para a maioria do nosso público aqui hoje, o pessoal das startups, para como ser mais efetivo nesse tipo de conexão? Deixa eu só me desmutar aqui para vocês ouvirem. Bom, acho que a primeira coisa é se prepare, né? Acho que você sempre tem que estar estudando, se preparando, se conectando, fazendo aí, eu diria, você tem que estar com o dever de casa pronto, né? O teu produto sempre tem que estar evoluindo, estando preparado. E segundo, não tenha medo, né? Eu acho que uma coisa que a gente falou, poxa, não é porque é a Cirela que a gente vai, não, o produto está pronto. O produto não estava pronto. Essa é a verdade. A gente, apesar de já estava com ele operando há alguns meses, a gente sabia que lá na Cirela ia ser uma operação, apesar de ser um POC, para a gente que era muito importante, e que a gente ia ter que se virar nos 30 para poder passar para o cliente a melhor experiência. Mas a gente não teve medo, né? Porque eu podia ter virado e falado, não, deixa eu pegar uma empresa menorzinha aqui, depois que tiver 100% validado, daí a gente volta a conversar. Talvez, se voltar a conversar, já não tivesse mais interesse, né? Então, acho que o segundo ponto é não ter medo, né? Acho que a gente tem que ter a coragem suficiente de enfrentar os desafios, mas também, por outro lado, ter a humildade para entender os problemas, enfrentar os problemas e resolver. Então, acho que esse é um ponto importante, né? E depois, por último, a história da velocidade, né? De sempre resolver os problemas o mais rápido possível, que eu acho que é isso que todo cliente, na verdade, eu acho que nem só nessa relação startup, corporate, acho que você como cliente, não existe empresa perfeita, né? Sempre pode apresentar algum problema, mas eu acho que a forma como você se comporta para resolver os problemas é que faz a diferença. Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? Dani, e você? O que você extraiu aqui da conversa de que são os pontos de sucesso? Eu acho que os pontos de sucesso é um pouco do que ele falou. Eu acho que tem que estar preparado ali para conversar com uma grande empresa. Não precisa estar 100% pronto, como o Gustavo não estava, mas tem que estar preparado para atender a demanda. É importante para a gente, quando a gente pega uma startup muito early, a nossa preocupação às vezes será que ela vai dar conta da POC? Essa é uma preocupação. Eu acho que a segunda será que depois da POC ela dá conta do rollout? Porque não adianta nada a gente fazer uma POC, eu despendo todo o trabalho financeiro, alinhamento com todos os players aqui dentro. Como o Marcos falou, o processo de contratação não é simples. A gente faz a POC é um sucesso. Aí eu viro para a startup e falo, agora a gente vai botar na operação inteira. E aí a startup fala, não consigo, não dá. Isso não pode acontecer, porque aí todo mundo perde tempo com isso. Então, precisa estar preparado e saber que de fato, vai ter que ter adaptações, vai ter que ser rápido, vai ter que ajudar e vai ter que trabalhar junto. Mas eu acho que um dos grandes, assim,
aprendizados de conexão das startups com as grandes empresas é entender que a empresa ela tem uma agenda por trás acontecendo, ela tem uma estratégia, ela tem uma espinha dorsal, ela tem um timing. Às vezes, muita startup legal chega para falar comigo e eu tento dar o retorno do tipo, adorei a solução, mas eu não consigo evoluir agora. Porque não é o timing da área, não é o momento, a gente está lidando com outros problemas. Então, eu sempre falo, é mais fácil nadar contra a corrente do que nadar a favor do que contra a corrente. Então, se a área não está no momento, não adianta a gente queimar a opção de apresentar e não dar certo. Então, existe sim uma agenda, né? As empresas grandes, ela tem essa estrutura, ela tem um foco, e se vocês estiverem a favor do foco, vai ser rápido e simples, como não vou falar tão simples, né? Mas vai ser um pouco mais fácil do que foi com o Gustavo. Mas se você não tiver, infelizmente, vai ser difícil avançar. E eu acho que precisa ter essa maturidade para entender também. E, na medida do possível, se manter em contato de uma forma tranquila. Eu tenho um case, eu não vou falar os nomes, mas tenho um case de uma startup que ficou quase um ano falando comigo, e eu falava para ele, eu não consigo agora, eu acho que ele desistiu depois de um ano. E agora, um ano e meio depois, eu consegui arrumar uma dor para ele. Agora, um ano e meio depois, eu fui lá e falei, acho que tem alguém aqui que pode resolver essa dor que estava ali, ó, falando comigo há muito tempo e eu não consegui evoluir. Então, assim, às vezes não é porque a gente não quer, é porque, de fato, você não vê um caminho. Mas a gente aqui tem todo esse mapeamento de todo mundo que conversou com a gente, que buscou, né? E às vezes a gente levanta a mão e fala, peraí que eu lembro dessa pessoa, eu lembro dessa solução, eu lembro dessa startup. Então, acho que é isso, é entender também que não adianta ir pela insistência, porque às vezes não é o time, mas tem que estar presente, tem que estar ali disponível, pronto, e quando puder, a gente consegue fazer o matchmaking correto. Acho que era isso, Marcos. Caramba, que animal. Eu vou até começar fazendo, eu anotei algumas coisas aqui, mas para dar um resumo para o pessoal, eu vou começar por esse comentário, que eu resumiria assim, né? Se você quer lidar com gente grande, você tem que se comportar como gente grande. Você está numa grande empresa de vendas, cara, frequência, todo mundo é cobrado por, tem aquele cliente que tem fit, mas não está no momento, cara, tem indicado lá no sistema, que a cada 3 meses você tem que entrar em contato, não importa. Eu lembro que eu trabalhava com RP, com grandes contas de RP, né? Conta de milhão. Cara, tem empresas que foram anos. Você, a cada 6 meses, falando com o cara, chama para o evento, 1 hora você pegou aquele cara no momento de insatisfação e você fazia conversão. Isso é coisa de empresa grande, mas se você quiser lidar com empresa grande, você vai ter que se comportar com gente grande, né? Então, tem uma seriedade no teu processo de contato, por mais que você seja uma empresa de 1, 2 pessoas, e o comportamento e a atitude não muda, né? E fora isso, a gente passou pela questão do foco no problema, dos dois lados, né? Isso foi super importante. Como o Gustavo desenhou uma solução, não era fechadura eletrônica. Fechadura eletrônica tem pra caramba, né? E nenhuma delas resolveu o problema da Dani. Era fechadura com foco em questão de uso e alocação de chave no processo imobiliário, né? Network com curadoria, né? Fazer muitos contatos, mas selecionar esses contatos e fazendo um funilzinho de onde você aloca mais energia, onde você começa a descartar energia. Olhar para empresas com inovação, e não só estrutura de inovação, mas cultura de inovação. A gente falou isso aqui sobre a questão da Cirela, né? Quem quiser, vou dar até uma recomendação, tem um podcast, o Construtecast já, procura Construtecast aí nas lojas, né, dos aplicativos, e pega o primeiro ConstruCast com o seu Eli. Eu acho que traduz muito do que a Dani falou, né? Você percebe que ele é um empreendedor, e aí se entende porque a empresa é empreendedor. Eu acho que ler essa cultura da empresa também ajuda. Prova de conceito com ROI, e aí fica a dica, cara, de repente, se a empresa não tem tanta fluência, não tem uma Dani lá, de repente ajuda e tenta ajudar a pessoa a montar um ROI, não fica mandando PPT, né? Às vezes não é suficiente, o cara lá dentro, né, ele vai ter que provar para alguém. Ajuda lá a montar um ROI, montar uma proposta de ROI. E a questão da velocidade de depois resolver problema, porque às vezes você gastou todo o esforço para conseguir aprovar um MVP, você pisar na bola por demora, se comporta como gente grande, né? O Gustavo falou bastante disso. Velocidade, que eu interpreto como tempo de resposta, né? Problema vai acontecer, é uma POC, um MVP, vai dar problema, simples assim. Agora, o ponto é, você está mostrando agilidade, até porque do outro lado, né, vai estar a Dani, vai estar a turma dela, vai estar o pessoal do corporativo, o que eles vão estar olhando? Cara, se o cara está respondendo rápido, putz, beleza, eu posso falar que depois ele vai resolver meus problemas rápido. Às vezes dá problema durante a POC, é até bom,
Porque quem está do outro lado quer saber como é que esse cara responde quando as coisas não estão 100%. Eu acho que é esses os principais pontos. Então, gente, Marcos. Dani, opa, fala, Gustavo. Deixa eu até fazer um comentário disso, Marcos. A gente, por exemplo, a gente desenvolveu um sistema aqui que hoje, e a gente não tinha isso, talvez a Daniela também nem saiba disso, que hoje, se dá algum erro no acionamento da fechadura, a gente liga para a pessoa que está, a gente espera 2 minutos, a gente tem um tempo de 1 minuto e meio a 2 minutos, porque a gente, pelo sistema, consegue identificar. A pessoa fez um acionamento. E, às vezes, acontecem erros, já aconteceram erros, como, por exemplo, a pessoa estava na porta errada. Ela estava no andar errado do prédio. E aí ela estava acionando lá, pô, esse negócio não funciona, não abre, não abre, não abre. Mas ela estava no apartamento errado, ela errou o andar. E, no começo, a pessoa ficava, porra, não funcionou, esse negócio não funciona, tal. A gente hoje tem um sistema que se dá um erro, deu 2 minutos e não resolveu, né, ela não conseguiu abrir, a gente liga para a pessoa. Ou manda um WhatsApp, ou liga para a pessoa, olha, eu sei que você está tentando aí abrir, eu quero te ajudar, vamos fazer aí, daí tem já um protocolo, um checklist de coisas que o nosso Customer Success aqui vai fazer, né, para confirmar, pô, você está com a chave correta, está no apartamento correto, então a gente já tem um protocolo de erros que a gente foi identificando, né, quais eram os erros que aconteciam, então, é história, a gente desenvolveu isso durante a POC, né, e que isso vai servir agora para o resto, né, para outros clientes também, e que é a história de você ser proativo na resolução de um problema, né? Espetacular. Então, só antes da gente terminar, eu vou passar a palavra rapidinho para o Arthur, que ele tem um recado para a gente, né, Arthur? Perfeito, Marcos. Eu vou soltar aqui para vocês uma pesquisa de satisfação. São 3 recados, na verdade. Então, a primeira é a pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente que vocês respondam, né? Então, o segundo recado também é que a gente vai ter um evento na semana que vem, se eu não estou equivocado, que é o nosso Open Mentor. Ele vai trabalhar um pouco sobre valuation. Então, é uma baita oportunidade para quem está interessado nesse assunto, que a gente sabe que é uma grande dificuldade das startups. Então, está aqui o link disponível. Por mais que às vezes eu não estou com uma rodada aberta agora, né? Enfim, vale muito a pena poder aprender com as pessoas que vão estar também na semana que vem. É um evento com formato um pouco diferente, então está aqui disponível o link. E o último recado também é que quem tiver qualquer dúvida que talvez não foi sanada, pode me procurar no WhatsApp, eu tenho disponibilizado meu contato. Amanhã a gente vai enviar para vocês a gravação, então caso tenha alguma dúvida que é recorrente, a gente pode fazer, tanto consultar o Gustavo como a Dani também e o Marcos para sanar essas dúvidas e a gente encaminha isso por e-mail, tá bom? E aí é só colocar para responder. Vocês chegaram a aparecer para vocês a pergunta? Ah, tá. Perfeito, então, gente. Só responder aí para a gente, por favor. Acho que é isso, então. O Marcos pode ir com você a bola, então. Obrigado. Boa, obrigado, Arthur. Gente, eu realmente reforçar o pedido de responder a pergunta para nós responder a enquete aí para nós é super importante para a gente estar identificando o que são os melhores eventos, os melhores conteúdos que a gente traz para vocês na comunidade. Então, agradecer todo o tempo de vocês hoje à noite por estar dedicando tempo. Espero que tenha saído um bom aprendizado daqui e convido vocês, quem ainda não é associado ao Meet Hub, convido a conhecer que a gente tem outros programas muito interessantes para desenvolver esse mercado de consultec PropTech. Dani, Gustavo, muito obrigado e a todos, boa noite. Boa noite. Gente, obrigada por hoje. Só dar um recado que deu erro no NPS, então a gente vai enviar para vocês por e-mail, tá bom? Obrigado, tentamos. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.